Eu quero, então, tratar de 4 conceitos básicos sobre dízimos e ofertas, que eu acho que eles fundamentam de maneira muito interessante, muito bíblica e muito ordeira, muito organizada a esse conceito. E depois a gente faz um fechamento mais aplicativo, devocional aplicativo, e se houver uma necessidade, se você tiver alguma pergunta, é só levantar a mão, a gente interrompe a exposição e você comenta e a gente responde as perguntas que eventualmente surgirem, tá? 4 conceitos chaves sobre dízimo, oferta, parêntese, contribuição na igreja, beleza? Vamos lá, para a gente poder compreender essas realidades, então, a gente vai falar um pouquinho sobre esses 4, ou melhor dizendo, a gente vai falar sobre esse tema a partir de 4 princípios. O primeiro princípio que eu acho que a gente precisa reafirmar, ou confirmar, ou absorver, é o princípio da generosidade. Esse é um princípio que precisa nortear esse compromisso, melhor dizendo, esse conceito. A contribuição bíblica, ela é essencialmente de um coração generoso. A contribuição na igreja, ela flui de um coração voluntário. É parte de um processo de alegria, e não uma mera obrigação e nunca uma tristeza. É muito interessante como a gente, caminhando dentro das perspectivas bíblicas, a gente observa essa posição. A Bíblia nunca coloca isso como um fardo, nunca coloca isso como uma coisa que precisa ser arrancada, que a gente precisa se mutilar, ou melhor dizendo, se não, ser mutilado. Como se alguém, então, parasse a gente na porta da igreja e disse assim, paga aí a taxa, senão você não entra. Esses dias eu fui no museu ali, céu aberto, em Carambeí, dar uma olhada naquela estrutura toda. E embora aparentemente tenha um acesso livre, tem um guichê aqui do lado. Ninguém estava com cacetete na mão, caso eu tentasse entrar, ou com a máquina de choque, para me derrubar lá naquela ponte. Mas, obviamente, tem placas, instruções, e não houve nenhuma facilidade, com muita razão, para que a gente entrasse ali sem pagar, para dar uma olhadinha, assim, sabe? Sem a gente ter compromisso financeiro. Não, a gente teve que pagar na entrada. Tivemos que colocar uma pulseirinha. Não funciona assim com a igreja. O processo na igreja é uma coisa um pouco mais voluntária. Ninguém, tipicamente, e aí por isso eu tenho que frisar esse tipicamente, especialmente aqui, ou igrejas sérias, ninguém vai ser impedido de entrar na igreja. Não se paga um ticket, não se compra uma entrada para a igreja a partir dos 10% ou de uma contribuição qualquer que seja. A atitude de quem contribui, e vocês vão ouvir eu falar muito dessa expressão contribuição, é de voluntariedade, de um coração disposto, tá? E não tem a ver tanto com a quantidade, vocês vão ver isso. Tem mais a ver com a disposição. É isso que Deus olha, em primeiro lugar, é essa generosidade de um coração voluntário em contribuir com a causa de Deus. Sabe por quê? Porque a contribuição na igreja, ela é uma expressão de adoração e de rendição a Deus. Vamos ver isso com alguns versos bíblicos. Abra sua Bíblia lá em 2 Coríntios 9. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Percebe a instrução divina aqui clara sobre esse detalhe? Veja, Paulo não está dizendo assim, você só contribui se você quiser. Não é isso que Paulo está dizendo, tá? Esse aspecto a gente vai trabalhar em outro lugar, mas eu preciso dizer isso aqui agora. Não é que você contribui se você quiser, mas ele está dizendo assim, contribua segundo o que tem proposto no coração. Surge da onde a contribuição? De um propósito do coração. É de um coração generoso, que está disposto a compartilhar, a partilhar, a contribuir, que nasce a contribuição na igreja, o dízimo e a oferta. É preciso entender isso, porque senão a gente vai passar por um outro processo, que aí sim, barganha ou legalismo. A gente vai falar disso lá na frente. Mas eu quero frisar, efetivamente, Deus ama quem contribui com liberalidade
Eu poderia com certeza dizer generosidade, com alegria. Não porque ele está necessitado. Se ele não fizer isso aqui, ele vai perder os outros 90%. Não funciona assim, o processo é outro. Agora, observa o que ele vai dizer no verso anterior, ou melhor dizendo, no verso anterior, verso 6. Eu vos afirmo, aquele que semeia pouco também ceifará. Né? Aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Ele está dizendo, claro, não especificamente ou não diretamente sobre 10%, sobre contribuir no gasofilácio, sobre ofertar na igreja, mas é um processo, um princípio que ampara a sua disposição ao serviço. E a gente vai falar disso daqui a pouquinho também, sobre o quanto essa disposição tem a ver com dinheiro. Mas presta bem atenção, Deus ama quem contribui, e aqui ele usa a palavra dar mesmo, de devolver ou de entregar, com alegria. Não pode ser um fardo, não pode ser pesado, porque se ele for só um processo mecanicista, que não nasce no coração, ele essencialmente vai estar errado. Se a gente avançasse lá para capítulo 35 de Êxodo, ou ali no verso 5, verso 20, verso 29, se você quiser depois anotar aí, depois olhar, mas aquele trecho ali fala do povo de Israel ofertando para a construção do tabernáculo. E eles iam com coração voluntário. É claro, houve um chamado formal específico, houve um comprometimento da nação, mas aquilo era fruto de uma conversão interna. Era surgido de um coração que agora deseja contribuir, que tem interesse de partilhar, que quer somar, que tem um propósito claro, efetivo, está divisando uma coisa. Deus foi lá e mandou fazer, veja, tinha uma ordem envolvida, tinha toda uma necessidade, vamos dizer assim, estrutural para ser travada, mas o povo, a Bíblia deixa claro, o povo foi com um coração voluntário, e eles deram dos seus próprios bens. Eles partilharam daquilo que era de si mesmo. Agora, presta atenção nessa narrativa. Quem era esse pessoal? Quem eram esses que primeiro doaram para a casa de Deus? E aqui ninguém pode negar que, no capítulo 35 de Êxodo, o que está acontecendo efetivamente era um povo, ou o povo de Deus, a igreja do Velho Testamento, formalmente contribuindo financeiramente para a construção do templo, ou no caso ali do tabernáculo. Não era para a viúva, não era para o órfão, não era para alguma tipificação social, não era para ajudar uma família que estava com necessidade. Era essencialmente algo religioso. Tá? E aqui, sem nenhum medo de dizer isso, o tabernáculo significava Cristo, gente. Era o Cristo manifesto antes do Evangelho. Era a relação pessoal que Deus tinha com o povo. Então, num certo sentido, aquela contribuição, teologicamente, era literalmente dar dinheiro para a igreja, para ficar bem claro o que estava acontecendo ali. Era para o culto, para as coisas efetivas do culto, da igreja, do trabalho religioso, tá? Para ficar bem claro em relação a isso. Mas eu quero chamar a sua atenção para quem era aquele povo. Quem era o povo do capítulo 35 de Êxodo? Vamos lá? Quem era? Os recém-libertos da escravidão do Egito. Raciocina um pouquinho o que isso significa. Eles haviam recebido a liberdade com a poderosa mão de Deus. Se você está vindo quinta-feira, você está vendo a gente exatamente falar sobre isso. A providência de Deus em libertar. Na semana passada a gente falou sobre as 10 pragas, como Deus com mão forte foi lá e libertou o povo, né? Quem então eram essas pessoas que estavam voluntariamente contribuindo para a estrutura cultica no Velho Testamento? Exatamente a pessoa que até um tempo atrás não tinha absolutamente nada. Pessoas que tinham passado talvez a vida toda dos seus pais, eram a terceira ou quarta geração de pessoas que não tinham posses. O máximo que tinham era alguma construção, alguma estrutura para o seu próprio sustento, para a sua própria
disposição. Se você volta no capítulo 1 de Êxodo, você vai ver que os egípcios afligiam com tirania os judeus, os hebreus ali. E eles, além de ter que cuidar da própria vida, né, eles tinham gado para poder se alimentar, eles tinham casa para poder morar, eles tinham que, com tijolos e barros, construir a cidade dos egípcios. Eles trabalhavam para um outro e ainda tinham que trabalhar para si mesmos. E agora, o Deus libertador os convoca para partilhar desse grande projeto que é o tabernáculo. E aqui cabe um estudo sobre o tabernáculo, para vocês verem como era uma coisa monumental, gigantesca, extraordinária. Seria uma das maravilhas do mundo antigo, sem sombra de dúvida. Madeiras das mais caras, tecidos dos mais caros, todo um trabalho de artífice, né? Todo um trabalho específico, cuidadoso, com ouro, com peças preciosas. Tudo muito elaborado, tudo muito bem feito. Fora convocado artesãos para fazer, tinha incrustações, tinha desenhos, era uma coisa profundamente bem elaborada, artisticamente estabelecido, grande. E ele tinha que ser feito de um jeito que ser durável e desmontável, não era nada simples, era uma engenharia celestial, sem sombra de dúvida, algo extraordinário, que fora passado para o povo como um compromisso, mas a Bíblia vai dizer de um coração voluntário, de um povo recém-liberto, que agora adquiriu seus próprios bens em compartilhar, em encher a casa do tesouro, né? Isso vai frisar, esse mesmo movimento vai se perceber em diversos outros textos da palavra. Tá? Bom, para a gente fazer um parâmetro do Velho Testamento, Novo Testamento, vamos lá para Marcos 12. Generosidade, esse é o princípio. Marcos, capítulo 12, Evangelho do Nosso Senhor Jesus, como nos foi dado por Marcos, capítulo 12. Olha o que o verso 43 e 44 nos diz. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Percebe aqui o que está acontecendo? Não era quem tinha mais que Jesus chamou a atenção. Não era o volume das ofertas, das contribuições, dos dízimos. Era aquela velhinha, que até é meio sem jeito, né? Vai lá e oferta 2 moedinhas. A menor contribuição possível. Existe todo um detalhe legal ali, ela não fez nada além do que ela devia. É muito interessante isso. É importante observar que o que ela está contribuindo era, de fato, a menor oferta que se podia contribuir. Ela não está indo para menos do que ela deveria, mas é interessante como Jesus percebe a situação e faz questão de chamar a atenção dos seus discípulos para dizer, ela está contribuindo como se deve, porque ela não está preocupada com outras coisas, ela não está fazendo do que sobra, ela está fazendo o que é da sua alçada, da sua obrigação. Ela foi lá e contribuiu, ela depositou de tudo que ela tinha. Todas as coisas para ela se tornaram menos importantes do que, de fato, agradar a Deus. Aqui eu preciso chamar a sua atenção para o cenário, é que é importante isso, porque Jesus está lá conversando com seus discípulos, onde se dava os dízimos, né? Onde se trazia as ofertas. É interessante pensar que isso estava fora desse programa assim, cultico, né? Vocês perceberam que aqui na igreja a gente não tem um momento para os dízimos. Você já percebeu isso, né? Você já deve ter percebido isso. Dominicalmente, o presbítero que está dirigindo a liturgia lembra que durante as execuções das músicas, de louvor e adoração, você tem a liberdade para vir e depositar aqui, mas está lá no boletim o local, a conta, os detalhes para que você contribua. Ou seja, não é um momento santificado para você contribuir, como se fosse uma estrutura religiosa fixa, um pagamento de tributo, né? Porque isso tem a ver com generosidade, com voluntariedade, com devoção.
e sabiamente a igreja, o conselho coloca no momento da adoração. Perceba isso. Né? Tem igrejas que o processo é em outro lugar. Antigamente, algumas igrejas mais antigas tinham lá na frente, a pessoa entrava, dava o seu dízimo lá, ninguém nem via. Porque não é uma questão de forçar, né? É uma voluntariedade. E é interessante porque Jesus estava conversando, certamente não estava no horário do culto, né? Percebe que isso estava fora do momento? Não funcionava assim, mas eu estou chamando a sua atenção para esse detalhe. E ele percebe que uma senhora vai lá e deposita 2 moedinhas. E isso chama a atenção de Jesus ao ponto de ele usá-la como exemplo. É essa disposição sincera de alguém que faz o que precisa fazer com o motivo correto, com a generosidade, não do volume, mas da intenção. É interessante porque Provérbios 11, 24 e 25 usa uma figura bastante poética para descrever esse processo. Ele vai dizer assim, esses versos vão dizer basicamente assim: a alma generosa prosperará, e a quem dá a beber será descedentado. É muito interessante porque nesse provérbio, o sábio está instruindo que aquele que contribui, aquele que participa, Deus de uma forma ou outra vai abençoá-lo, e ele vai prosperar, ele vai de fato crescer financeiramente. É mais ou menos isso que ele está dizendo, sem sombra de dúvida. E mais que isso, ele associa ao ato de ser generoso, dar de beber, para uma necessidade atendida, ser descedentado. Ele faz o adágio, o provérbio que está ali prescrito, vai sugerir que quem é generoso vai ser generosamente tratado. E é claro que o sábio não está propondo que a sociedade vai se tornar mais justa e quando a gente for bondosos e generosos e que a gentileza da gente vai gerar gentileza. É claro que não, porque o livro de Provérbios, junto inclusive com o livro de Eclesiásticos, filma, melhor dizendo, diagnostica bem a alma humana. Sabe que o coração é enganoso, sabe que os homens são maus. O homem era sábio, ele não era um tolo. Ele está obviamente lançando isso nas mãos do próprio Deus. Lembra de Jesus dizendo que quem abre mão aqui dos pais, dos parentes, dos bens, né? Das coisas, vão ter 100 vezes isso mais, né, 100 vezes mais isso, aqui e na eternidade, na vida eterna. Jesus está deixando muito claro. O salmista vai dizer: eu nunca vi um justo mendigar o pão. E eu poderia parar aqui e dizer assim: você é justo? Então não reclame de você ter que mendigar o pão. Mas seja honesto, meus irmãos, você mendigou o pão alguma vez na sua vida? Mendigou o pão? Eu já passei de algumas dificuldades, né, por circunstâncias. Tivemos um problema lá no banco, a coisa deu para trás lá num cheque que era para entrar na minha conta, o meu chefe deixou de me pagar, um dos meus chefes deixou de me pagar por quase 7 meses. Não foi só um que fez isso não, viu? A Cleidiane lembra bem, né? Mais de um chefe nosso não pagava com frequência, né, Dinho? Um deles, inclusive, era uma igreja, mas isso é outro assunto para outro dia. Generosamente, outras pessoas ajudavam. Eu sempre tive o suporte da minha família, generosamente, meus pais sempre... Né? Meu querido pai puxando a orelha, tem que ser previdente, tem que guardar e tudo mais, né? Mas sempre contribuíram com a gente muito mais do que a gente precisou, até deixando a gente um pouco meio folgado demais. Mas nunca faltou. Já aconteceu, gente, eu vou contar só uma, tadinha. Vou contar só uma. Já aconteceu da gente não estar com a conta completamente zerada, para a gente não ter, literalmente, o dinheiro para comprar comida para segunda-feira. Já aconteceu isso algumas vezes. Ia entrar 2, 3 dias depois, ia acontecer, a gente sabia, a gente não ia morrer de fome. Mas a gente passando assim na porta, saindo da igreja a pé, a oração foi: ô Senhor, alguém podia pagar uma janta para a gente, né? E não foi exatamente o que aconteceu? Generosamente alguém foi lá e contribuiu. É interessante como de fato Deus é bondoso em atender a gente em pequenas coisas. Parece certo dizer que é isso que o provérbio está nos dizendo. Que quem é generoso vai alcançar generosidade sim, mas não por causa da sociedade em si, mas por causa do bom nome de Deus. Quem é... Eu nunca vi, gente, eu tenho
45 anos de vida cristã, né? Desde o dia que eu nasci, eu estou na igreja. Estou há quase 19 anos no ministério pastoral, diretamente envolvido. Desde os 16 eu estou envolvido com o crescimento, com o estudo da teologia. E eu nunca vi uma família generosa com as causas e com as coisas da igreja, de fato, mendigar o pão. Nunca vi. As famílias mais generosas que eu conheci também eram as mais abastadas, as que tinham mais como é que eu vou dizer? Não era dinheiro, mas eram mais prósperas. A casa era mais alegre, a família era mais firme, sabe? É muito interessante, parece que Deus vai destravando algumas coisas, porque a generosidade abre esse princípio, tá bom? Então esse é o primeiro princípio que eu gostaria de pensar nessa manhã, generosidade. É ele o primeiro princípio que eu gostaria de pensar, que dirige as nossas ofertas e contribuições.